Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença com o coração aberto, reconhecendo que Tu és a minha fonte, a minha provisão e a minha segurança, e não aquilo que eu vejo, não aquilo que eu consigo controlar, porque muitas vezes eu me perdi tentando resolver tudo sozinho, carregando pesos que não eram meus, vivendo preocupado com o amanhã, com as contas, com as responsabilidades, com as necessidades que parecem não ter fim. Mas hoje eu entendo que sem o Senhor eu não posso fazer nada. E é por isso que eu venho até Ti, para entregar tudo aquilo que tem pesado sobre a minha vida financeira, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Pai, o Senhor conhece cada detalhe da minha vida, conhece as minhas dificuldades, conhece as minhas lutas, conhece as portas que se fecharam, conhece as tentativas que não deram certo, conhece o cansaço que muitas vezes eu carrego em silêncio. E mesmo assim, o Senhor nunca me abandonou. Mesmo nos momentos em que eu achei que estava sozinho, o Senhor estava ali sustentando, protegendo, abrindo caminhos que eu nem percebia. E hoje eu reconheço isso. Hoje eu me sustentou até aqui. Então o Senhor vai continuar cuidando de mim daqui para frente. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos todas as minhas preocupações financeiras, todas as contas que parecem maiores do que eu posso pagar, todas as responsabilidades que pesam sobre mim, todo o medo de faltar, todo o receio do futuro, toda a insegurança que tenta tomar conta do meu coração. E eu declaro que eu não vou mais viver dominado por isso. Eu não vou mais deixar a ansiedade controlar a minha vida, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu escolho acreditar nisso, mesmo quando a realidade parece diferente. Pai, começa agora a transformar a minha mente, porque eu sei que a verdadeira mudança começa dentro de mim, começa na forma como eu penso, na forma como eu vejo a vida, na forma como eu encaro as dificuldades. Então tira de mim toda a mentalidade de escassez, toda a crença limitante, todo o pensamento negativo que diz que não vai dar certo, que nada vai mudar, que eu vou viver sempre da mesma forma, e coloca dentro de mim uma mentalidade de fé, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade alinhada com a Tua verdade, porque eu sei que aquilo que eu acredito influencia aquilo que eu vivo. Senhor, eu Te peço sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos, porque eu reconheço que muitas vezes eu errei, muitas vezes eu agi por impulso, muitas vezes eu tomei decisões sem pensar, e isso trouxe consequências para a minha vida. Mas hoje eu não quero mais viver da mesma forma, hoje eu quero aprender, crescer, amadurecer. Então me ensina a usar bem os recursos que eu tenho, me ensina a ser disciplinado, me ensina a ter equilíbrio, porque eu entendo que prosperidade também envolve responsabilidade. Pai, abre portas na minha vida, portas que ninguém pode fechar, oportunidades que vêm do Senhor, caminhos que eu ainda não enxerguei, ideias que ainda não tive, conexões que podem transformar a minha realidade, porque eu sei que o Senhor é especialista em abrir caminhos onde não existe caminho, o Senhor é especialista em fazer o impossível acontecer. E eu declaro que novas oportunidades estão sendo liberadas sobre a minha vida, oportunidades que vão gerar provisão, oportunidades que vão mudar a minha história. Senhor, me dá discernimento para reconhecer essas oportunidades, porque muitas vezes a resposta já está diante de mim, mas eu não consigo enxergar. Então abre os meus olhos, me dá sensibilidade, me dá direção, me mostra por onde eu devo ir, o que eu devo fazer, quais decisões eu devo tomar, porque eu não quero mais depender apenas do meu entendimento. Eu quero ser guiado por Ti em todas as áreas da minha vida, inclusive na minha vida financeira. Pai, eu também renuncio neste momento a todo espírito de escassez, toda mentalidade de falta, toda palavra negativa que foi liberada sobre a minha vida, tudo aquilo que tenta me convencer de que eu não vou prosperar, de que eu não vou avançar, eu rejeito isso agora. E eu declaro que a minha vida está alinhada com a Tua palavra, e a Tua palavra diz que o Senhor cuida de mim, que o Senhor supre as minhas necessidades, que o Senhor é a minha fonte. E se o Senhor é a minha fonte, então eu não preciso viver com medo. Senhor, cura o meu coração de todas as frustrações financeiras, decepções do passado, perdas que eu tive, erros que cometi,
oportunidades que perdi, porque muitas vezes essas coisas ainda me prendem, ainda me fazem ter medo de tentar novamente, ainda me fazem duvidar de que algo pode dar certo, mas hoje eu entrego tudo isso nas tuas mãos. E eu declaro que eu não vou mais carregar culpa, eu não vou mais permitir que os meus erros definam o meu futuro, porque o Senhor é Deus de recomeços. Pai, começa a liberar sobre a minha vida criatividade, inteligência, estratégia, capacidade de gerar recursos, porque eu sei que o Senhor me deu dons, talentos, habilidades, e talvez eu ainda não tenha usado tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Então desperta isso agora, ativa aquilo que estava adormecido, me dá ideias novas, caminhos novos, formas novas de crescer, porque eu sei que a prosperidade também passa pelaquilo que eu faço, pela forma como eu me posiciono, pela forma como eu aproveito as oportunidades. Senhor, eu declaro que a partir de hoje um novo ciclo começa na minha vida, um ciclo de crescimento, um ciclo de aprendizado, um ciclo de transformação, onde eu não sou mais a mesma pessoa, onde eu começo a agir diferente, pensar diferente, decidir diferente, e por isso eu começo a viver resultados diferentes, porque eu sei que o Senhor está me conduzindo para um novo nível, um nível de responsabilidade, um nível de provisão. Pai, eu escolho confiar em Ti, mesmo sem entender tudo, mesmo quando as coisas parecem difíceis, mesmo quando os resultados ainda não apareceram, porque eu sei que o Senhor está trabalhando nos bastidores, o Senhor está preparando algo maior, o Senhor está organizando coisas que eu ainda não vejo, e eu declaro que eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou voltar atrás, porque eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la. Senhor, eu também te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez, porque mesmo que ainda existam desafios, eu sei que eu já tenho motivos para agradecer, eu sei que o Senhor já me sustentou, já me ajudou, já abriu portas, já me livrou de situações que poderiam ser piores, e eu reconheço isso, eu valorizo isso, eu te agradeço por isso, porque eu sei que a gratidão abre portas para aquilo que ainda está por vir. Pai, eu declaro que a minha vida financeira está sendo restaurada, organizada e alinhada. Eu declaro que a escassez está dando lugar à provisão, que o medo está dando lugar à fé, que a confusão está dando lugar à clareza, e que tudo aquilo que estava travado começa a fluir, porque quando o Senhor decide agir, nada pode impedir. Eu profetizo que portas vão se abrir, que oportunidades vão surgir, que recursos vão chegar, que conexões certas vão acontecer, que caminhos novos vão aparecer, e que eu vou viver testemunhos reais, testemunhos que vão mostrar que foi a mão de Deus agindo na minha vida. E eu recebo isso pela fé, eu tomo posse disso agora, declarando que o melhor ainda está por vir. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu continuo na Tua presença, porque eu entendo que quando eu me posiciono diante de Ti com fé, algo começa a se mover no mundo espiritual, algo começa a ser destravado, algo começa a se alinhar, mesmo que os meus olhos ainda não vejam. E é por isso que eu não quero parar de declarar, eu não quero parar de confiar, porque eu sei que a minha resposta está no Senhor, e não nas circunstâncias, não nas limitações, não nos números, mas em Ti, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu posso pedir ou imaginar. Pai, muitas vezes eu fui dominado pela preocupação, muitas vezes eu acordei já pensando em problemas, já imaginando dificuldades, já antecipando cenários negativos, e isso roubou a minha paz, isso tirou a minha alegria, isso me fez viver preso em um ciclo de ansiedade, mas hoje eu decido lançar sobre Ti todas as minhas preocupações, porque a Tua palavra diz que o Senhor cuida de mim, e se o Senhor cuida de mim, eu não preciso viver angustiado, eu não preciso viver com medo do que pode acontecer. Senhor, entra agora na minha vida financeira de forma profunda, entra nas áreas que ninguém vê, entra nas decisões que eu preciso tomar, entra nos processos que eu estou vivendo, entra nas portas que estão fechadas, entra nas situações que parecem impossíveis, porque eu sei que quando o Senhor entra, tudo muda, tudo se transforma, tudo se alinha, e aquilo que parecia difícil
começa a se tornar possível. Aquilo que parecia travado começa a ser restaurado. Pai, eu te peço que o Senhor quebre agora todo bloqueio financeiro que existe na minha vida, todo impedimento, toda trava, toda situação que tem me impedido de avançar, seja por erros do passado, seja por decisões equivocadas, seja por influências externas, seja por palavras negativas, seja por qualquer outra razão. Eu declaro que isso não tem mais poder sobre mim, porque a minha vida está nas tuas mãos. E aquilo que o Senhor abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Senhor, eu declaro que uma nova mentalidade está sendo estabelecida dentro de mim, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de fé, uma mentalidade que entende que o Senhor é a fonte de todas as coisas e que não existe limitação para aquilo que o Senhor pode fazer. Então eu rejeito toda visão pequena, todo pensamento de escassez, toda crença que limita o agir de Deus. E eu começo a enxergar possibilidades. Eu começo a esperar coisas que antes pareciam impossíveis. Pai, me ensina a ser fiel no pouco, porque eu sei que a fidelidade no pouco abre portas para o muito. Me ensina a valorizar aquilo que eu tenho hoje. Me ensina a cuidar daquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Me ensina a ser responsável. Me ensina a ser organizado, porque eu não quero apenas receber. Eu quero estar preparado para administrar. Eu quero estar pronto para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, alinhe as minhas atitudes com aquilo que eu oro, porque não adianta eu pedir mudança se eu continuo agindo da mesma forma. Então me dá força para mudar hábitos, me dá disciplina para manter decisões, me dá constância para não desistir no meio do caminho, porque eu sei que transformação não acontece de um dia para o outro, mas acontece quando eu permaneço firme, quando eu continuo, quando eu não paro. Pai, eu também te peço que o Senhor me livre de toda comparação, porque muitas vezes eu olho para a vida dos outros e me sinto atrasado, me sinto insuficiente, me sinto desanimado, mas eu declaro que eu não vou mais viver assim, porque eu entendo que cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um processo, e o Senhor está trabalhando na minha vida de forma única. Então eu escolho confiar no teu tempo. Eu escolho descansar na tua direção. Eu escolho seguir o meu caminho sem me comparar com ninguém. Senhor, fortalece a minha fé, porque eu sei que sem fé é impossível te agradar. E eu preciso de fé para continuar. Eu preciso de fé para avançar mesmo quando não vejo resultados imediatos. Então aumenta a minha fé, fortalece o meu espírito, me ajuda a permanecer firme mesmo diante das dificuldades, porque eu sei que aqueles que confiam no Senhor nunca são confundidos. Pai, eu declaro que as portas certas estão sendo abertas, portas que ninguém pode fechar, oportunidades que vêm diretamente do Senhor, e eu profetizo que eu vou viver encontros certos, conexões certas, decisões certas, porque o Senhor está direcionando os meus passos, o Senhor está me conduzindo, o Senhor está me posicionando no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Senhor, tira de mim todo o medo de prosperar, porque muitas vezes eu nem percebo, mas existe dentro de mim um bloqueio, uma resistência, um medo de assumir responsabilidades maiores, um medo de sair da zona de conforto. Mas hoje eu renuncio a tudo isso, e eu declaro que estou pronto para crescer, estou pronto para avançar, estou pronto para viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Pai, eu também te peço que o Senhor restaure tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que eu perdi por erros, por decisões erradas, por momentos de fraqueza, por falta de direção. Eu sei que o Senhor é Deus de restituição, e aquilo que foi perdido pode ser restaurado, aquilo que foi roubado pode ser devolvido, e aquilo que parecia impossível pode acontecer, porque nada é impossível para ti. Senhor, me dá equilíbrio emocional, porque eu sei que as emoções influenciam as minhas decisões. Então me ajuda a não agir por impulso, me ajuda a não tomar decisões baseadas apenas em sentimentos, me ajuda a pensar com sabedoria, a agir com calma, a decidir com direção, porque eu não quero mais viver no automático, eu não quero mais agir sem pensar,
Eu quero viver de forma consciente, alinhado com a tua vontade. Pai, eu declaro que a minha vida está sendo organizada, que aquilo que estava bagunçado está sendo colocado em ordem, que aquilo que estava confuso está sendo esclarecido, e que aquilo que estava parado está começando a andar, porque o Senhor é Deus de ordem, e quando o Senhor entra, tudo começa a se alinhar. Eu escolho não depender apenas do meu entendimento. Eu escolho reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, porque eu sei que quando eu faço isso, o Senhor endireita as minhas veredas. O Senhor me guia, o Senhor me conduz, o Senhor me leva para lugares que eu nunca imaginei. Pai, eu te agradeço antecipadamente por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Mesmo sem ver, eu agradeço. Mesmo sem sentir, eu agradeço. Porque eu sei que a gratidão é uma forma de fé. É uma forma de declarar que eu confio no Senhor. É uma forma de reconhecer que o Senhor já está agindo. Eu declaro que a minha vida financeira está entrando em um novo nível, um nível de crescimento, um nível de estabilidade, um nível de provisão, e que tudo aquilo que parecia distante começa a se aproximar, tudo aquilo que parecia difícil começa a se tornar possível, e tudo aquilo que parecia impossível começa a acontecer, porque o Senhor está no controle da minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença, não apenas com palavras, mas com o coração aberto, reconhecendo que tudo aquilo que eu preciso vem de Ti, e que não existe outra fonte capaz de sustentar a minha vida como o Senhor sustenta. Por isso eu continuo orando, continuo declarando, continuo confiando, mesmo quando ainda não vejo mudanças visíveis, porque eu sei que o Senhor está trabalhando em silêncio, preparando caminhos, abrindo portas, organizando detalhes que eu nem consigo enxergar. Pai, eu sei que muitas batalhas financeiras não começam do lado de fora, mas dentro de mim, nos meus pensamentos, nas minhas crenças, nas minhas emoções. E por isso eu te peço que o Senhor comece a transformação dentro de mim, que o Senhor renove a minha mente, que o Senhor limpe todo pensamento de derrota, todo sentimento de incapacidade, toda ideia de que eu não consigo, de que não é para mim, de que eu não sou capaz, porque eu sei que essas vozes não vêm do Senhor, e eu decido não dar mais espaço para isso. Senhor, planta dentro de mim uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de avanço, uma mentalidade que enxerga possibilidades mesmo em cenários difíceis, que acredita mesmo quando tudo parece contrário, que continua caminhando mesmo quando o resultado demora a aparecer. Porque eu sei que a fé verdadeira não depende do que os olhos veem, mas do que o coração crê. E hoje eu escolho crer. Pai, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para lidar com cada recurso que chega às minhas mãos, porque eu entendo que não se trata apenas de receber, mas de administrar bem aquilo que o Senhor confia a mim. Então me ensina a usar com responsabilidade, me ensina a tomar decisões conscientes, me ensina a evitar desperdícios, me ensina a plantar no tempo certo, a investir no tempo certo, porque eu quero viver uma vida equilibrada e direcionada pelo Senhor. Senhor, me livra de decisões precipitadas, de escolhas impulsivas, de caminhos que parecem fáceis, mas que no final trazem prejuízo. Me dá discernimento para identificar aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem, porque nem toda oportunidade é uma direção, nem todo caminho é propósito, e eu não quero me perder por falta de sabedoria. Pai, fortalece em mim a disciplina, porque eu sei que muitas vezes o milagre que eu espero está ligado à atitude simples que eu ainda não pratiquei, está ligado à constância, à organização, à responsabilidade diária, e por isso eu te peço que o Senhor me ajude a fazer a minha parte, a manter o foco, a não desistir no meio do caminho, a continuar mesmo quando não vejo resultados imediatos. Senhor, eu também te peço que o Senhor cure qualquer ferida que exista dentro de mim relacionada ao dinheiro, seja por experiências negativas, seja por perdas, seja por momentos difíceis, seja por palavras que marcaram a minha vida, porque eu sei que essas feridas podem influenciar as minhas decisões,
podem travar o meu crescimento, e eu não quero carregar isso comigo. Então eu entrego tudo isso ao Senhor e peço cura, libertação e renovação. Pai, eu declaro que eu não sou governado pelo medo, eu não sou dominado pela escassez, eu não sou limitado pelas circunstâncias, porque a minha vida está nas tuas mãos. E quando o Senhor governa, tudo muda, tudo se transforma, tudo se alinha. Então eu escolho confiar, eu escolho avançar, eu escolho não parar. Senhor, eu profetizo sobre a minha vida que novas oportunidades estão surgindo. Caminhos que antes eu não enxergava começam a se revelar. Ideias novas começam a nascer. Estratégias começam a ser liberadas. E aquilo que estava oculto começa a aparecer, porque o Senhor está me direcionando. O Senhor está me mostrando o caminho. O Senhor está abrindo a minha visão. Senhor, me ensina a valorizar os processos, porque eu sei que antes da promessa existe o caminho, antes da conquista existe a preparação, antes do crescimento existe o desenvolvimento. E eu não quero mais reclamar do processo. Eu quero aprender com ele, eu quero crescer com ele, eu quero me tornar melhor a cada etapa. Pai, eu declaro que a minha vida está avançando. Mesmo que lentamente, mesmo que em passos pequenos, eu estou avançando. E isso já é motivo de gratidão, porque eu sei que o Senhor não trabalha com pressa, mas trabalha com propósito. E tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito no tempo certo. Senhor, tira de mim toda ansiedade, toda pressa exagerada, todo desejo de controlar tudo, porque eu sei que quando eu tento controlar, eu me desgasto, eu me frustro, eu me canso. Mas quando eu confio, eu descanso, eu me fortaleço, eu sigo em paz. Então eu escolho confiar, eu escolho descansar no Senhor. Pai, eu declaro que a prosperidade não é apenas material, mas também emocional, espiritual e mental. E eu peço que o Senhor me faça prosperar em todas as áreas da minha vida, que eu tenha paz, que eu tenha equilíbrio, que eu tenha sabedoria, que eu tenha direção, porque de nada adianta ter recursos sem ter paz, de nada adianta crescer por fora e estar quebrado por dentro. Senhor, me dá um coração grato, porque eu sei que a gratidão abre portas, a gratidão atrai mais, a gratidão me mantém conectado com o Senhor. Então, mesmo diante das dificuldades, eu escolho agradecer, mesmo diante dos desafios, eu escolho reconhecer aquilo que o Senhor já fez. Pai, eu declaro que a minha história está sendo transformada, que aquilo que antes era dificuldade está se tornando testemunho, que aquilo que antes era dor está se tornando aprendizado, e que aquilo que antes era limitação está se tornando força, porque o Senhor usa todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Senhor, eu creio que algo novo está começando, mesmo que eu ainda não veja claramente, mesmo que eu ainda não entenda totalmente. Eu creio, porque eu sei que o Senhor está no controle, e quando o Senhor está no controle, tudo coopera para o bem. Eu entrego a minha vida financeira nas tuas mãos, entrego os meus sonhos, entrego os meus planos, entrego as minhas preocupações, e declaro que a partir de hoje eu vou caminhar com mais fé, com mais confiança e com mais paz, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu chego até o fim desta oração com o coração mais leve, mais fortalecido e mais consciente de que o Senhor está comigo em todos os momentos e que nada acontece sem que o Senhor permita. Por isso eu não quero mais viver dominado pelo medo, pela ansiedade ou pela insegurança. Eu quero viver pela fé, confiando que o Senhor está cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que eu não consigo enxergar. Pai, eu entrego completamente a minha vida financeira nas tuas mãos. Eu entrego os meus projetos, os meus sonhos, os meus planos, as minhas preocupações, tudo aquilo que me tira o sono, tudo aquilo que pesa no meu coração, tudo aquilo que eu tentei resolver sozinho e não consegui, eu coloco diante de ti, porque eu reconheço que sozinho eu sou limitado, mas com o Senhor tudo se torna possível. Senhor, eu declaro que a partir de hoje eu não vou mais viver preso à escassez.
Eu não vou mais viver com a mentalidade de falta. Eu não vou mais agir como alguém que está sempre esperando o pior, porque eu sei que o Senhor é Deus de provisão. O Senhor é Deus de abundância. O Senhor é Deus que abre portas onde não existem portas. Então eu escolho alinhar a minha vida com essa verdade. Pai, eu peço que o Senhor fortaleça o meu coração para que eu permaneça firme mesmo nos dias difíceis, porque eu sei que existem momentos em que tudo parece parar, momentos em que nada acontece, momentos em que eu não vejo resultado, mas eu declaro que mesmo nesses momentos eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou retroceder, porque eu sei que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Senhor, eu te peço que o Senhor me dê constância, porque muitas vezes eu começo bem, mas não termino, muitas vezes eu me animo, mas depois desanimo, muitas vezes eu tomo decisões, mas não consigo manter, e isso tem atrasado a minha vida. Então me ajuda a permanecer, me ajuda a continuar, me ajuda a não desistir no meio do caminho. Pai, eu declaro que toda porta que o Senhor abrir ninguém poderá fechar, e toda porta que não vem do Senhor será fechada, porque eu não quero entrar em caminhos que não são teus, eu não quero viver experiências que vão me afastar do propósito, eu quero viver aquilo que vem do Senhor, aquilo que tem a tua bênção, aquilo que tem a tua direção. Senhor, eu também te peço que o Senhor me dê equilíbrio para lidar com as conquistas que estão por vir, porque eu sei que prosperar também exige maturidade, também exige responsabilidade, também exige sabedoria. Então me prepara, me molda, me ensina, para que eu não me perca quando crescer, para que eu não me desvie quando avançar. Pai, eu declaro que a minha vida está sendo alinhada com o teu propósito, que tudo aquilo que estava fora do lugar está sendo ajustado, que tudo aquilo que estava travado está sendo destravado, e que tudo aquilo que parecia impossível está começando a acontecer, porque o Senhor está no controle. Senhor, eu escolho confiar no teu tempo, eu escolho confiar nos teus processos, eu escolho confiar na tua direção, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando tudo parece contrário, porque eu sei que o Senhor nunca falha, o Senhor nunca se atrasa, o Senhor nunca perde o controle. Pai, eu declaro que uma nova fase está começando na minha vida, uma fase de crescimento, uma fase de avanço, uma fase de provisão, uma fase de testemunhos, e eu creio que aquilo que antes era luta vai se transformar em vitória, aquilo que antes era dificuldade vai se transformar em conquista, e aquilo que antes era dor vai se transformar em aprendizado. Senhor, me ajuda a manter o coração no lugar certo, porque eu não quero que o dinheiro ocupe o lugar que pertence ao Senhor. Eu não quero colocar a minha confiança nas coisas materiais. Eu quero continuar dependendo de Ti, confiando em Ti, reconhecendo que tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Pai, eu também te peço que o Senhor me dê um coração generoso, porque eu sei que a prosperidade também está ligada à capacidade de compartilhar, de ajudar, de abençoar outras pessoas. Então me ensina a ser generoso, me ensina a dar com alegria, me ensina a ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu declaro que eu não vou mais olhar para a minha vida com desânimo. Eu não vou mais focar apenas nos problemas. Eu não vou mais alimentar pensamentos negativos, porque eu sei que aquilo que eu alimento cresce. Então eu escolho alimentar a fé, eu escolho alimentar a esperança, eu escolho acreditar que o melhor ainda está por vir. Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, porque eu sei que a minha história não termina aqui. Eu sei que ainda existem capítulos que eu não vivi, milagres que eu não vi, conquistas que eu não experimentei. Senhor, eu encerro esta oração com a certeza de que algo já mudou dentro de mim, e quando algo muda dentro de mim, tudo começa a mudar ao meu redor. Então eu saio desta oração mais forte, mais confiante e mais preparado para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu declaro que a minha vida financeira está nas tuas mãos, que o meu futuro está guardado em ti,
e que a partir de hoje eu vou caminhar com fé, com confiança e com paz, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. E eu oro, entrego, confio e descanso. Em nome de Jesus. Amém.